seja Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, nosso Deus. Glória a Jesus. Estou feliz de poder voltar a esta casa de novo, irmãos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? E sempre fico feliz quando eu ouço o irmão dizer que nós somos um povo regido pelo único pastor, Espírito Santo, e que todos que vão morar no céu não vai haver lá, graças a Deus. Vai haver um povo, um só rebanho e um só pastor. Então fico feliz quando eu me encontro com os irmãos, independente de denominação. Aceitou Jesus, desceu as águas, crê na Bíblia, está lutando para ser salvo até Jesus voltar, é nosso irmão em Cristo Jesus, o Senhor. E eu creio que nessa noite nós estaremos ministrando uma palavra dentro de um celeiro que Deus profetizou há alguns anos, creio eu, que senão você não estaria aqui hoje à noite para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Sou grato a Deus pelo convite, por ver o Alex, que já esteve na nossa igreja sede por 2 vezes, ministrando a palavra do Senhor, né? E eu acho lindo a humildade, a submissão, quando convidado ele a primeira vez, nosso líder de varões lá da igreja sede, disse: pastor, nós convidamos um irmão de Aracatiaçu, não Alex, eu conheço ele. Eu disse: é crente, traga o homem que eu quero me alegrar também com os irmãos. E foi uma bênção, Deus falou muito com a igreja, como também quem estava lá deu para sentir o que Deus faz através desse vaso, irmãos, tá? Parabéns aí ao anjo da igreja, o pastor, que está à frente desse rebanho, liderando. Sei que não é fácil, mas é honroso. Deus irá honrá-los, aqueles que fazem a obra com amor e por amor. Amém, queridos? Querido, eu quero abrir a Bíblia com os irmãos, primeiro livro da Bíblia Sagrada. Quero falar do primeiro homem. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15, 16 e 17. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Todos encontraram, irmãos? Amém. Diz assim o texto sagrado: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E o ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você pode dar glória a Deus por isso? Todos nós sabemos que Deus, Ele não faz nada imperfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Toda a criação foi perfeita. Toda a criação está até hoje aí glorificando a Deus. Aprendemos com toda a criação, e toda a criação rende glórias ao seu Criador. Mas quando Ele vai fazer o homem, a coroa da criação, Ele faz com toda a perfeição. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança e colocou dentro do homem o seu espírito. E colocou no melhor lugar da terra, aonde todos gostariam de um dia poder viver. Um lugar sem violência, sem crime, um lugar sem morte, sem enfermidade, sem problemas, sem aflição. É um lugar que Deus preparou e colocou o homem. Só que junto com o homem, Deus colocou também responsabilidades.
Deus não colocou por acaso, Deus colocou-o com uma missão naquele lugar. Ele colocou o homem para guardar o jardim do Éden, o melhor lugar que Deus pôde dar ao homem. O homem estava usufruindo da presença de Deus, o homem estava usufruindo de tudo que Deus tinha criado, pois ele era o responsável por toda aquela criação, de dar nomes a todos os animais que Deus havia criado. Certo tempo da vida de Adão, Deus vai olhar e vai dizer que não é bom que o homem viva só, trazendo a ele uma esposa, ou seja, aumentando a responsabilidade do homem, porque quando o homem está só, ele tem a responsabilidade de sobreviver, de viver, de trabalhar, de prover, de ser o seu próprio provedor. Quando ele casa, aumenta a responsabilidade, porque além de homem, ele vai ser sacerdote do lar, ele vai ser provedor, guardador, vigiador da sua casa. Além de ser o homem da casa, ele vai ser exemplo para toda a casa, exemplo para a esposa, exemplo para os filhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E além de ser exemplo para dentro da sua casa, ele vai ser exemplo também para os que estão lá fora. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Eu quero que você fique ligado comigo, porque daqui a pouco nós vamos acostar um pouquinho, que é porque nós temos que entender o texto. Deus havia colocado Adão no melhor lugar de toda a sua criação, mas não era no céu, irmão. O jardim do Éden era o céu, era o céu na terra, até o homem desobedecer a Deus e tornar o inferno que hoje nós estamos vivenciando. A terra não era como é hoje. A terra foi um lugar pacífico, um lugar de adoração, sem pecado, sem moralidade, sem vergonha, sem timidez. Não havia nada das coisas que nós estamos vendo hoje. Era um lugar que se vivia com os animais, era um lugar que se vivia livremente. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esse lugar poderia ter se estendido até hoje, se o homem tivesse obedecido a Deus e estivesse segurado as rédeas da sua esposa. Eva sabia do mandamento de Deus? Sabia. Coma de toda a árvore do jardim, menos daquela que está no centro, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Adão estava ocupado demais, colocando o nome nos animais, e por onde andava Eva? Procurando algo para fazer. De repente se depara com o diabo falando atrás de uma serpente, se sentiu atraída, mas ela conhecia, porque quando a serpente fala do mandamento de Deus, que não era para tocar, nem comer, imagine, irmãos, a árvore, imagine todo o jardim, de todo tipo de fruta, você tinha livre-arbítrio, tinha liberdade, e vai comer justo aquela que Deus proibiu. A mulher come, diz o texto, que ela vê e parece boa aos seus olhos, e nem tudo que é bom, é bonito aos nossos olhos, é bom ao agrado de Deus. Nem tudo que nós olhamos é bom aos olhos do Senhor, porque Deus não olha como nós olhamos. Nós sempre olhamos e nos deixamos ser atraídos pela aparência, pelo físico, pela beleza estética. Mas Deus, Ele não escolhe pela beleza, Ele escolhe pelo coração. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Deus nunca criou o homem sem propósito. Não. Antes da mulher, e antes da família, e antes da sociedade, Deus estabeleceu o homem como responsável espiritual. Agora imagine se todos os filhos de Adão nascessem lá no jardim do Éden. Eram todos santos, eram todos limpos, puros, verdadeiros, todos não tinham maldade nos seus corações. Nós estávamos hoje aí andando do jeito que nasceu, porque não tinha maldade no coração do homem, não tinha demônio no coração do homem, não tinha nada
nada de maldade no coração do homem, só tinha a presença de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Era um período que o homem falava com Deus na viração do dia. Eu fico imaginando Adão dando relatório no dia a Deus, Deus conversando com a sua criação, Deus conversando com o homem, e Deus perguntando e ouvindo, e o homem perguntando e ouvindo Deus falar. Hoje ninguém ouve mais Deus falar. Por quê? Porque estamos comendo ainda do fruto proibido na terra. A crise do mundo não começa na política, não começa quando o homem entende do governo físico. O homem vai entender isso quando ele entende que Jesus é o seu Senhor da sua vida. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Aí onde o homem cai, a casa cai. Onde o homem fracassa, a casa fracassa. Você vai ver que o que Deus fez com o homem, além de dar a sua sentença, porque hoje, até hoje, nós carregamos um pouco de Adão ainda, nunca queremos assumir a culpa, sempre jogando a culpa para quem está logo após nós. Adão, e os dois se escondem da presença de Deus. Onde tu estás? Deus estava vendo, irmãos, ele vê todas as coisas, mas ele queria que o homem se apresentasse como sempre se apresentou. Quando Deus vinha, Adão, ei Senhor, hoje foi um dia abençoado, consegui colocar o nome de 100 animais aqui, mas ainda tem tantos que eu estou pensando que é o nome que eu vou dar àqueles que voam, aqueles que se rastejam, aquele que anda, aquele que pula, aquele que grita, enfim. Senhor, está uma maravilha o jardim do Éden, mas está faltando uma coisa. E o que é, Adão? Não sei, Senhor, mas está faltando uma coisa. E Deus disse, eu sei o que está faltando. Está faltando uma mulher. Vou aumentar aqui mais a responsabilidade do homem. Para quem é casado, tem momento que você gostaria de ser solteiro, e quem é solteiro gostaria de ser casado. Por quê? Porque quando a caminhada começa a se estender, 1 ano, 2 anos, vai tudo lindo, é flores, tudo é maravilhoso, tudo é cheiroso, tudo se organiza, tudo está dando certo, mas depois que se declina para o 6º, 7º, 8º, 9º, 10º ano, as coisas começam a ficar difíceis, aí já começa a querer, aí não vê, aí não entende, entra questionamento, aí vem a culpa de Adão, essa coisa não deu certo, mas foi tu, não foi tu que esqueceu, foi tu, eu saí agora, não estava vendo, e começa o questionamento. Aí chega a hora de dizer, por que Deus fez a mulher? Tem alguém na terra que possa falar mais do que a mulher, pelo amor de Deus? As irmãs estão entendendo o mistério. Deus fez a esposa porque Deus viu que não era bom o homem estar sozinho. Eu fico imaginando Adão colocando o nome nos bichos e vendo cada um com o seu par ao seu lado, mas quando de repente ele olha para si e disse, por que Deus também não fez uma para mim? Irmãos, eu fico imaginando que talvez hoje alguém poderia dizer, Senhor, faz uma mudança na mulher hoje. Por que o Senhor não alterou alguma coisa lá no jardim do Éden? Você sabia que não é bom a mulher estar só, irmãos? Quando Eva estava conversando de boa, trocando ideia com a serpente, Adão não estava presente para dar direcionamento à esposa. Aí eu quero abrir aqui um parênteses e entregar uma revelação para quem está aqui dentro. Cuidado quando você estiver sozinha com o seu celular. Porque onde o homem cai, a casa cai. Onde o homem se levanta, o altar é restaurado. Adão não pensou nisso quando Deus veio cobrar de Adão a responsabilidade sobre a mulher. Ele era o cabeça, ele era o sacerdote, o líder, o provedor, o guia da esposa, ele era o cabeça da mulher. E Deus disse, por que tu fizestes isso, Adão? E ele disse, foi a mulher que tu me destes.
Em outras palavras, a culpa foi tua. Se tu não tivesse me dado a mulher, eu não teria pecado, eu não perderia a presença, eu não seria expulso do jardim. Mas foi a mulher que tu me deste. Eu estava tão bem só. Talvez alguns varões tenham dito isso alguma vez. Eu queria estar só. Mas depois que você bota esse negocinho no dedo, está amarrado. E só pode separar depois da morte. Não é até que as coisas dêem errado, não é que as coisas dêem certo, é até que a morte nos separe. Não tem volta. Desculpe a minha expressão, mas quem comeu a carne vai ter que doer os ossos agora. As irmãs estão no manto aqui, irmãos. O homem foi chamado antes de ser coroado. Gênesis capítulo 2, versículo 15, o homem é colocado no jardim. Antes de Deus dar a companheira, Ele deu primeiro a missão. Entenda que enquanto o homem não desenvolveu uma missão com responsabilidade, dedicação, humildade e submissão, não tem como ele dar conta de um lar. Não tem como ele ser responsável por uma outra vida, por uma outra pessoa, que futuramente vai gerar uma família. Como vai ser um administrador de um lar, se ele não administra nem a sua própria vida? Hoje a gente está vendo lares fracassados, filhos doentes, sem direção, sem responsabilidade espiritual dentro de casa, crentes, pais fracassando dentro de casa, com os ensinamentos, o crescimento da doutrina dos seus filhos. E a Bíblia está dizendo em Provérbios: ensina teu filho no caminho que deves andar. Não é o caminho que ele quer andar, é o caminho que deves andar. E qual é o caminho? O caminho da palavra. Filhos crescem desobedecendo a pais, insubmissos, envergonhando pais e mães, desonrando os pais, envergonhando os líderes religiosos, a quais vocês foram constituídos para ser o provedor, o sacerdote da casa, o cabeça, e para isso precisa ser criado leis dentro da sua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E qual era o mandamento de Deus? Não coma daquele fruto. E eu acredito piamente que Adão todo dia dizia: Eva, tu vai para aquele lado, vou para o lado do sul. Cuidado com a árvore do centro do jardim. Tomarei cuidado. Só que junto com a criação da mulher veio a curiosidade. Que eu acho que Deus colocou 10% de curiosidade no homem e colocou 90% de curiosidade na mulher. Concorda ou não? O chamado precede a honra. Quem não entende o chamado abusa da autoridade. Deus chamou o homem para ser o cabeça. Por que Deus procurou o primeiro homem? Porque foi o primeiro a ser feito. O primeiro. Ele é o responsável por tudo que acontece dentro da casa. E eu quero declarar uma coisa aqui no alto e bom tom: se o homem não for cabeça, a casa não subsiste. E tem homem que não quer ser cabeça, só quer ser pescoço. O jardim não era lazer, era ambiente de missão. Deus nunca chamou o homem para o osso, mas para o propósito. Louvado seja o nome santo do Senhor. O homem que foge do chamado, ele perde a sua identidade. O homem que foge da sua responsabilidade, ele perde a sua identidade. O homem que perde o seu caráter, o seu moral dentro de casa, ele perde a sua identidade. Ele é um exemplo para o seu filho, exemplo para a sua esposa, exemplo para a vizinhança, exemplo para a sociedade, porque ele é chamado homem de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Homem de Deus precisa perguntar todos os dias a esposa, os filhos, a vizinhança. Aí eu quero perguntar nesta noite às esposas, porque até agora só acolchou para o lado das mulheres. Mas eu tenho uma pergunta para as varoas que são casadas aqui. Levante as mãos, só as casadas aqui, levante a mão.
Tenho medo não, levante a mão. Levante, irmão, sua mão. Isso. Mora um homem de Deus na sua casa? Dorme um homem de Deus na sua cama? Ele lhe corrige na palavra quando você erra. Ele ora pela sua vida quando você está atribulada. O título de um homem de Deus pesa. E a Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo, você disse, Paulo foi casado para falar com tanta prioridade sobre casamento. Ele vai dizer que assim como Cristo amou a igreja, o homem deve amar a sua esposa, sofrer por ela, padecer por ela. Irmão, tem dia que a gente diz, Senhor, tu errou o versículo. Porque parece que a mulher amanhece naquele dia que parece que foi picada pela serpente 3 vezes durante o dia. Mas ainda assim precisamos amar, ser paciente, tolerante, como Jesus ama a igreja, tolera a igreja, aceita a igreja, perdoa a igreja. O marido precisa amar, perdoar e tolerá-la. Eita, que vai chegar a senhora hoje em casa e irmã vai dizer, ouve a palavra, marido. Agora você vai ao teu lugar e no seu meu lugar também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí Deus vai, depois de toda a criação, e olha que vê que o homem não é bom, dá um sono profundo em Adão. Primeira anestesia geral da Bíblia. Deus vai dar, tira uma costela, não sei se foi do lado direito ou da esquerda, tirou o lado, uma costela, fechou lá de novo, e pegou e trabalhou com perfeição, e fez o que os olhos do homem nunca tinham visto. Oh, coisa linda é uma mulher, irmão Alex. A sua mulher. Deus não fez uma ruiva, nem uma loura, e nem uma morena, e disse, Adão, escolhe. Quer que eu seja atrevido aqui? Ele teria escolhido as 3. Por isso que Deus só fez uma, e disse, daí a tua disjuntora, a tua mulher. E ele vai dizer, agora tu é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Deixará, pois, o homem sua casa, pai e mãe, unir-se a sua mulher, e será uma só. Agora não dá mais para chorar não. Deus não tirou a mulher do peito para ela não andar na frente do homem. Deus não tirou a mulher da cabeça para ela não mandar no marido. Deus não tirou a mulher do solado dos pés para o homem não andar por cima da mulher, pisando e humilhando. Não. Deus é sábio. Deus não tirou a mulher das costas porque poderia, para a mulher não ficar só atrás do homem. Não. Mendigando atenção, mendigando amor, mendigando carinho. Não! Porque hoje o que se vê é hoje mulheres negociando com o marido e não sabem o tamanho do pecado que estão cometendo. Só te dou um beijo e tu me dá a senha do teu cartão. Se eu namoro contigo hoje, se você pagar, eu corto o meu cabelo, é aquele puxado que a mulher faz. Deus tirou a mulher da onde? Do lado. Para não andar atrás nem andar na frente, andar de lado. Ela não é empregada, ela é auxiliadora, disjuntora, cooperadora do homem. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. E é bom que seja 2, porque quando um caiu, o outro levanta. E tem uma parte da Bíblia que eu amo essa parte. Quando o homem não tiver
mulher tem. Mas também quando a mulher não tem, o homem tem. O que é dele é dela, e o que é dela é dele. Porque até para casar, para colocar lá no papel, tem que ser comunhão de bem, não imparcial de bens. Então quem tiver casado aqui parcial de bem, é bom casar de novo. Não existe mais essa coisa, é minha, é teu, o que é teu não é nosso. Porque a casa precisa estar unificada sobre a rocha. Casa dividida é casa levantada sobre a areia, e sobre a areia a casa não subsiste. Aí o homem recebe a missão de cultivar o trabalho interior. Provérbios capítulo 4, versículo 23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eva não guardou o coração, deixou as palavras de Satanás entrar, deu ouvido ao que o diabo falou, tomou do fruto, comeu e levou e deu ao marido. Eu não quero acreditar que ter simplesmente chegado lá e ter dito: come aí, é gostosa dessa fruta, sem antes ter uma conversa primeiro. Porque a mulher, ela tem um poder da persuasão, querido. E tem uns que não sabem, acham que vai ganhar o marido no grito. Não é no grito, irmãos. Porque tem homem que não é raposa, não tem medo de grito, fale com mansidão. A Bíblia diz que a mulher deve ganhar o marido o quê? Na compostura, no espírito de mansidão. Ela sabe fazer, ela tem o poder de fazer o homem se derreter e até dar toda a conta do cartão para ela, irmão. Eu tive o prazer de testemunhar e tirei uma grande lição disso. Eu estava de lado dele, ele era um grandão, maior que o nosso irmão aqui, fazendo compra na feira e dizendo lá em casa: tudo é do jeito que eu quero, e botando as frutas. Bote aí 3 quilos de cebola, 3 quilos de batata, 3 quilos disso e daquilo, e foi botando. E disse: rapaz, mas tu é o cara lá. Não, lá quem manda sou eu. A sacola estava tudo pronta, pagou o rapaz. Antes ele recebeu o troco, a esposa chegou e disse: meu filho, para que tudo isso? É para semana? Não, meu filho, dispensa essa aqui, isso aqui ninguém vai levar, isso aqui ninguém vai levar, isso aqui ninguém vai levar, ninguém vai levar. Mas minha filha, aí ela só fez um carinhozinho nas costas dele, ó, a massa disse: meu filho, é mesmo, né? O homem se derreteu e eu disse: cadê o grandão que estava aí dentro? Eita, cara, tá bom, meu amor, vamos fazer como você manda. Viu que o poder da mulher não está no grito? Não está no grito? Amém, irmãos? Está na forma como você trata. Como foi que Dalila derrubou Sansão? Não foi no grito, irmão. Foi nas palavras persuasivas que ela tinha. Cultivar fala de vida interior, isso é importante. Deus confiou ao homem o cuidado do jardim antes do pecado, mostrando que trabalho espiritual não é castigo, é designação. Deus havia dado uma direção, uma missão. E qual era a missão dele como homem? Cuidar do jardim. E a missão espiritual? Cuidar da sua vida e da vida da sua esposa. Qual é a nossa missão hoje? É cuidar da nossa casa. Primeiro a casa, não é a igreja, é a casa. Se nós fracassarmos dentro de casa, nosso ministério também fracassa. Foi Paulo escrevendo dizendo: como pode tu que não cuida da tua casa e dos teus, poderá cuidar da casa do Deus Todo-Poderoso? Nossa primeira igreja como homem, como sacerdote, é dentro da nossa casa. Conheço um sacerdote na Bíblia que era um grande homem de Deus, ensinava a nação de Israel, liderou por 40 anos a nação de Israel, ensinava o povo, mas não ensinava a sua casa, ensinava os irmãos, mas não ensinava os seus filhos, cobrava do povo, mas não cobrava
E uma liderança sólida, firme e forte começa dentro de casa. Adão fracassou como líder, foi expulso do jardim, e aí a gente vai acompanhar a história, capítulo 3, capítulo 4, nós vamos ver o fracasso dele também como pai, filho se levantando e matando o próprio irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque houve um cultivo da santidade de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quem não cultiva o interior se torna selvagem no exterior. Homens fortes por fora, mas fracos por dentro, são muito perigosos. Não é se mostrar forte por fora, mas sim se mostrar forte por dentro. Quando eu penso que eu estou forte, é aí que eu estou fraco. E quando eu penso que estou fraco, é aí que eu sou forte. Louvado seja o nome santo do Senhor. O diabo, ele não destrói homens ocupados, destrói homens negligentes. Se o homem estiver ocupado nos seus afazeres de casa, no seu trabalho, na sua igreja, na seara do Senhor, a sua mente está ocupada. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Todos os homens que Deus chamou, eles estavam ocupados. Moisés estava ocupado, Abraão estava ocupado, Gideão estava ocupado, Pedro estava ocupado, todos estavam ocupados nos seus trabalhos. Por quê? Porque Deus não chama homem preguiçoso para fazer a sua obra. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Como podemos fazer algo no Senhor se o homem não lê, não é exemplo, não ora, não jejuma, não tem sede pelas almas? Que tipo de homem diante de Deus ele é? O que é que vão falar desses homens lá fora? E isso me traz à memória que o sucessor de Elias, Eliseu, quando ele recebe a responsabilidade do ministério de Elias, para dar continuidade ao seu ministério na terra, de alertar o povo e chamar o povo de Israel ao arrependimento, e por onde ele passava, tinha gente olhando. Eliseu pregava com a mensagem, pregava no poder, mas também pregava com testemunho. A mulher de onde ele passava, todas as vezes que ia fazer a obra do Senhor, a mulher observava, e ele ganhou aquele casal para Deus sem dar uma palavra. A mulher vai chamar o marido e vai dizer: homem, vem cá, eu tenho visto que esse homem é um santo homem de Deus. Deixa eu abrir aqui um parênteses daquilo que essa mulher falou, no que ela observou. Além de ser homem de Deus, ele era o quê? Santo. Um santo homem de Deus. Deixa eu dividir aqui em 3 partes: santo homem de Deus. Santo porque ele era separado, não andava em rodinha de conversa com qualquer homem, não ficava aí de bombeira ouvindo um e outro. Ele era separado. Separado para quê? Para fazer o que é certo em casa e na presença de Deus. E homem, porque era responsável com seus afazeres, responsável com os filhos, responsável com a mulher, responsável com as suas necessidades, com seus negócios, com a sobrevivência da casa. Ele era responsável, provedor, cuidador, guardador, vigiador da casa. Ele era o homem. Parece que algumas casas por aí, o homem é a mulher. O homem não tem voz, não tem vez, nem tem visão, nem tem moral, não tem nada. Parece que inverteram os quadros, tiraram a cabeça e botaram o pescoço para agir. E de Deus, porque sabe que todo homem santo de Deus atrai Deus dentro da sua casa. E o que é que ele faz? Ele atrai Deus para dentro da sua casa. O pai, por ser um sacerdote,
Disciplina filho, disciplina esposa. Vamos orar, vamos ler, vamos comer, vamos alimentar aqui da palavra do Senhor nosso Deus, ensinando o filho que deve, no caminho que deve andar, e santificando a esposa. Eu fui olhar no texto. O que é santificar a esposa é ensinar a esposa pela palavra. Não é brigar, bater, espancar a esposa porque ela errou. É corrigi-la com a palavra, porque ela não pode ir contra a palavra, a não ser a favor da palavra. É dizer: minha filha, você errou, a palavra diz que a esposa deve ser submissa. Porque muitos usam esse termo, essa passagem, esse versículo, para se safar em cima da situação. E ser submisso não é ser tapete no homem. É uma honra a mulher ser submissa ao marido. Sara vai chamar Abrão de Senhor meu marido. Como é que as esposas chamam hoje os maridos? Vem cá, bicho velho. Satanás veio, bicho do meu abuso, praga veio. Palavras destroem. Não há vida de oração, não há leitura da palavra, não há domínio próprio, não há caráter aprovado por Deus. Homem de Deus não é o que grita mais alto, é o que se governa melhor. Se o homem for competir com a mulher no grito, um conselho para nós varões: nós perde. Mulher consegue brigar 3 horas sem parar. Pastor, como é que eu me torno um homem de Deus? Silenciando. Porque Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo de falar e tempo de estar. Pastor, mas isso aí é desigual. Por quê? Porque só quem fala é ela. Pois na hora que ela se calar, você começa. Esperar as 3 horas, muito bem. Está pegando. Uma hora ela vai parar. Uma hora ela vai parar. E quando ela parar, que for para ouvir, você não chega gritando, você chega: minha filha, isso vai criar brasa na cabeça dela. Disse: puxa vida, eu gritei, esparramei, berrei com meu anjo. Aí é a hora de você falar. O homem de Deus precisa ser de Deus em casa também. O homem recebeu a missão de guardar, guerrear espiritualmente pelo seu lar, não aceitando coisas do mundo, do diabo dentro da sua casa. Eu chamei a atenção no ano passado de um dos obreiros nossos, porque eu não vou chamar a atenção da esposa dele, eu vou chamar a atenção dele, para ele chamar a atenção dela. Porque se eu chamar a atenção dela, ela vai dizer: tu não é meu marido, e ela está certa. Porque essa irmã estava igual uma pomba gira. Eu disse: tu envergonha teu marido, envergonha o ministério dele como obreiro. É uma vergonha para o marido, uma vergonha para a tua casa, uma vergonha para o teu ministério. Por quê? Vamos lá. Quando eu chamo ele e vou falar, ele disse: mas a mulher é minha. Eu disse: é por isso que eu estou falando contigo. A mulher é tua. Fala com ela. Porque toda mulher mal vestida que anda na rua é um pedaço de carne sendo cobiçado pelos urubus que tem na rua.
Guardar a linguagem de sentinela, irmãos. Deus colocou o homem como um guarda espiritual do ambiente. Pecado entrou porque o homem não guardou o que Deus havia confiado a ele. E sabe por que muitas coisas estão entrando na nossa casa, está entrando na nossa família, e nós estamos aceitando? Estamos deixando de vigiar o que Deus entregou a nós. E nós precisamos entregar a Deus a nossa família, tudo crente. Josué entendeu esse princípio, Noé entendeu esse princípio. Eu posso até ganhar o mundo para Deus, mas a minha família eu não perco o mundo. Josué entendeu tanto isso que ele vai dizer: vocês quiserem seguir os Baalim dessa terra, os deuses dessa terra, os Baal, que vocês sirvam, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Dentro da sua casa você é o sacerdote, a sua esposa é a sacerdotisa. Você é o servidor e ela serve também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque hoje estão mudando o quadro. Hoje não é mais os pais que mandam no lar, quem manda é os filhos. Eles é quem dita as normas, que hora sai, que hora chega, com quem vai, com quem chega, o que vai fazer não interessa. E os pais simplesmente têm que botar a mão na boca e tampar os olhos e fechar os ouvidos e deixar tudo acontecer como querem. Naquele dia você não pode cobrar de Deus, porque o teu filho não entrou na arca. Onde o homem não guarda, o inimigo entra. Então, irmãos, quero já encerrar aqui. Guarda os olhos, guarda a mente, guarda a família, guarda a fé, guarda o seu ministério. E a esposa ajude o seu marido a andar na fé. Não seja fardo para o seu marido e não seja fardo para a sua esposa. Um homem de Deus é aquele que entendeu o chamado e a responsabilidade que foi delegada a nós. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O homem que se posiciona, ele restaura gerações, restaura seus filhos, seus netos e futuramente uma geração sadia, cheia do Espírito Santo, porque nasceu em lares que tinham temor a Deus, oração e palavra. Quando nós olhamos porque Deus escolheu Isabel para ser a mãe de um dos profetas mais conhecidos nessa terra por Jesus, olha como era o lar de Zacarias e Isabel. A Bíblia vai dizer que eles obedeciam a Deus em tudo, guardavam os mandamentos e os requisitos de Deus que havia ensinado aquele casal. Eles tinham temor e obedeciam a Deus em tudo. O lar era santo e nasceu um profeta, e o profeta foi um dos maiores pregadores que essa terra já viu, convertendo os corações dos pais aos filhos, e assim muitos foram conhecedores da verdade por meio de João Batista. Quem nós estamos formando dentro da nossa casa? Quem está educando os nossos filhos? Nós, usando a Bíblia, ou a internet e os seus problemas? Vamos fazer uma oração com a igreja, pastor? Você pode ficar de pé com a autorização do anjo da igreja? Glória a Deus. Ore pela sua casa nesta noite. Chegue em casa hoje com um olhar de diagnóstico. Peça ao Espírito Santo para que te revele aonde o diabo entrou, e como ele entrou, e por onde ele entrou, e trabalhe para fechar essa brecha, porque há salvação para a tua casa. Se tu crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. A tua casa não é do diabo, a tua casa é para a glória, a honra e o louvor do nome santo do Senhor. Levante um altar lá dentro, começa a olhar, um olhar espiritual, porque isso, as entidades são espirituais, talvez tenha entrado por onde nós menos imaginávamos. Não permita que o mundo doutrine os seus filhos, mas que você seja o doutrinador dos seus filhos, da sua casa, usando o manual da vida, que é a palavra do Senhor. Explique para eles o mandamento, explique para eles quem é Deus, e fale dele, do Senhor, para os seus filhos, e fale o quanto Deus pode
fazer a obra através das suas vidas. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Seja exemplo dentro da sua casa. Ore para que os seus filhos possam ver você orando, louvando ao Senhor, e a sua casa seja um altar de Deus e não um altar de Baal. Pai, eu quero orar com os meus irmãos, Senhor, e apresentar cada lar que aqui está sendo representado. Homens, obreiros, pastores, presbíteros que aqui estão, Senhor, esposas que estão aí na nave da igreja, que ouviram a tua palavra nesta noite. Pai, abre os nossos entendimentos, tira a cegueira dos nossos olhos e nos faz ver, Senhor, por onde, como e quando está acontecendo. Por que que o nosso lar não é um lar santo? Por que que a nossa casa não é firmada na rocha? Deus de misericórdia, eu creio que o Senhor tem abrido nossos entendimentos hoje. Teu Espírito Santo falou conosco hoje, Senhor. Que nós venhamos, meu Deus, a cada dia buscar a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não somente na igreja, mas no nosso lar, Senhor, porque o nosso lar precisa estar bem, para que a igreja possa estar bem. Se a nossa casa vai mal, a igreja vai mal, a sociedade vai mal, porque a nossa casa é onde tudo começa, Senhor. Pai, nos dá estrutura, ensinamento, oh Senhor, corrige as nossas vidas, faz, meu Deus, proeza na nossa casa, e nos ensina, meu Senhor, a cada dia a fazer a tua vontade. Que haja, meu Pai, um altar em cada casa, em cada lar, em cada família, e que o teu nome venha ser glorificado. Eu oro e abençoo cada família que aqui está sendo representada, Senhor. Eu oro pelos seus filhos, aqueles que estão afastados. Eu profetizo em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor há de trazê-los para a tua presença. Aqueles, meu Pai, que vem, meu Pai, lutando, ó Senhor da glória, com o seu casamento, com a sua esposa, para dar certo. Meu Deus, tira o espírito de contenda, de divisão, Senhor, e usa de misericórdia. Abre o entendimento desta mulher, Senhor, que esta palavra tenha produzido um efeito de glória, Senhor, e que haja um casal santo na tua presença, e assim servindo ao Senhor com toda a sua casa. Pois eu oro e abençoo, meu Deus, todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que creu e recebeu com fé, diga amém. Glória a Deus. E aqui eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe grandemente a sua casa, a sua vida e esta obra em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, o pastor Lorimar pregando, eu lembrando de uma frase que o Ademir gosta de citar, né? Só perdeu quem não veio, né? Só perdeu quem não veio, porque a palavra riquíssima, ensinamento, né? Nas nossas vidas. E palavra dessa, acredito que nós vamos mastigar ela, nós vamos meditar ela tempos e muitos tempos, né? E não só meditar, mas vamos colocar em prática, amém? E só quero aqui agradecer ao pastor Lorimar, né, toda a sua comitiva, né? Meu amigo Zé, em Jesus, qualquer dia está aparecendo lá ao Senhor também, para adorar a Deus junto com você também lá, em nome de Jesus. E agradecer aqui o irmão Marcelo, que também nos deu a honra de estar aqui. Irmãos, e para não tomar mais tempo,